de mais um Cinema e História. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube e o segundo Cinema e História de 2016. Como eu disse, esse ano eu vou tentar manter um desses por mês. Por que só um por mês? Porque é um tipo de vídeo que dá muito trabalho para editar e para pesquisar. Mas é um trabalho que vale a pena porque vocês gostam desse tipo de vídeo, dessa série de vídeos. E o filme de hoje é O Discurso do Rei, que muitos de vocês presumam que devem ter assistido, que nos Oscars de 2011 ganhou o prêmio de melhor filme, de melhor ator para o Colin Firth, de melhor diretor, de melhor roteiro original. Ainda foi indicado para outros Oscars como melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante para Helena Bonham Carter. É um filme que ficou bastante conhecido por conta da história aí do Rei Gago, e eu decidi inclusive resgatar esse filme para essa série por conta de um dos últimos Nerdcasts, o mais recente que eu participei, sobre a família real britânica. Então, lembrando que é um filme, ou seja, não é um documentário, não é uma viagem no tempo, sempre vai ter alguma licença artística, e o propósito desses vídeos, dessa série de vídeo, não é ficar apontando erro, criticando o filme, é ver o que a gente pode aprender sobre história, sobre aquele momento histórico também, sobre esses personagens, a partir de um filme. No caso do episódio de hoje, do caso O Discurso do Rei. Então vamos ver a sinopse do filme, lembrando como sempre que se você não assistiu o filme e não quer um eventual spoiler, embora eu tente evitar, não assista, às vezes pode ter algum eventual spoiler. E segundo, isso aqui é feito para fins educativos, não se trata de pirataria. Então, por favor, pessoas envolvidas na produção, distribuição do filme, não me processem, porque eu não teria como pagar o processo. Desde os 4 anos, George, interpretado por Colin Firth, é gago. Este é um sério problema para o integrante da realeza britânica, que frequentemente precisa fazer discursos. George procurou diversos médicos, mas nenhum deles trouxe resultados eficazes. Quando sua esposa, Elizabeth, interpretada por Helena Bonham Carter, o leva até Lionel Logue, interpretado por Geoffrey Rush, um terapeuta de fala de método pouco convencional, George está desesperançoso. Lionel se coloca de igual para igual com George e atua também como seu psicólogo, de forma a tornar-se seu amigo. Seus exercícios e métodos fazem com que George adquira autoconfiança para cumprir o maior de seus desafios, assumir a coroa após a abdicação do seu irmão Edward. Agora vamos ver os personagens principais do Discurso do Rei. O protagonista do filme é o rei George VI, interpretado pelo Colin Firth. E sim, ele existiu. Esse é um filme em que basicamente todos os personagens existiram de verdade. Ele nasceu em 1895 e morreu em 1952. Vou falar um pouquinho mais da morte dele mais pra frente. E ele foi rei do Reino Unido e do seu império de 1936 até 1952. E nisso, inclusive, ele foi o último imperador da Índia e o primeiro chefe da Commonwealth. Por quê? Porque ele pegou justo o período em que o Império Britânico começou a se esfacelar, as antigas colônias do Império Britânico ganharam sua independência, muitas vezes concedida pelo Reino Unido, como uma forma de manter a sua influência, tanto que mesmo após a independência da Índia e do Paquistão, por exemplo, ele era rei do Reino Unido e rei do Paquistão e rei da Índia. Inclusive a filha dele, sucessora dele, também será rainha do Paquistão, por exemplo, uma curiosidade aí. Então, o personagem principal do filme, do Colin Firth, existiu. Segundo personagem, interpretado pelo Geoffrey Rush, é o Lionel Logue, o terapeuta de discurso australiano, que era 15 anos mais velho que o rei e morreu em 1953. E uma questão interessante sobre a parceria dos dois, que é diferente do que está no filme, é que eles começaram a trabalhar essa terapia em 1926, 10 anos antes do que é mostrado no filme, e os avanços no discurso do rei, com perdão do trocadilho, ocorreram em meses, não precisaram de anos, como dá a entender no filme.
Depois temos a Helena Bonham Carter como a Rainha Elizabeth, né? A gente está mais acostumado a vê-la em filmes do Tim Burton. Ela interpreta a Rainha Elizabeth, que deixa de ser rainha em 1952. Por quê? Porque ela era a esposa do rei, ela era a rainha consorte. Ela passa a ser conhecida como a Rainha Mãe, já que ela é sucedida pela filha dela de mesmo nome. Sim, aquela Rainha Mãe que você deve ter visto no noticiário, que morreu em 2002, aos 101 anos de idade, é a personagem da Helena Bonham Carter. E a pessoa real teve um papel importante na elaboração do filme, como a gente vai ver mais pra frente. O Guy Pearce interpreta o rei Eduardo VIII, que, embora fosse o irmão mais velho, morreu em 1972, 20 anos depois do seu irmão mais novo. Ele, durante a guerra, foi nomeado governador militar das Bahamas, né? Não, provavelmente, né, devia ter alguma patrulha contra submarino ali, mas a maior parte do tempo ele devia estar lá para não aparecer nos jornais, porque ele tinha história de que ele era simpático às ideias nazistas, porque tinha todo o problema com a família real, que é demonstrado no filme por conta do seu casamento, que a gente vai falar mais adiante. E, inclusive, esse problema, essa distensão com a família real nunca foi superada. Ele passou o resto da sua vida morando na França, com uma vida estilo socialite, né, um playboy, digamos assim, e ele não compareceu à coroação da sobrinha dele, não compareceu a diversos eventos reais, oficiais que ele foi convidado, e embora muitas vezes ele fosse convidado apenas por uma questão ali de imagem, então essa distensão com a família real causada pelo casamento dele dura até o fim da vida dele. Depois nós temos o Timothy Spall como Winston Churchill, que é um nome que basicamente todos vocês já devem ter ouvido falar, que foi primeiro-ministro do Reino Unido por duas passagens, de 1940 até 1945 e depois de 1951 até 1955, e que em várias eleições é sempre considerado um dos maiores britânicos de todos os tempos, já foi eleito o maior britânico de todos os tempos. Nos eventos reais descritos no filme, ele não teve um papel tão grande assim, embora ele fosse um dos principais líderes do Partido Conservador, sim. Só que o papel dele no filme foi um pouco aumentado, por quê? Justamente porque é um nome que todo mundo conhece, é um cara que todo mundo conhece, dá uma certa noção de familiaridade com a história do filme, com a trama do filme. E finalmente nós temos a garotinha Freya Wilson como a princesa Elizabeth. E caso você ainda não tenha percebido, ela é a atual Rainha Elizabeth II, que tem o recorde de maior tempo no trono, superando recentemente o recorde da Rainha Vitória, que era a dona do recorde anterior. Então, só para constar, essa menininha que aparece no filme é a atual Rainha da Inglaterra. Agora vamos ver 5 temas da história que a gente consegue discutir com o discurso do rei. Talvez o conceito mais importante, mais interessante da gente discutir com o discurso do rei é o poder do rádio. Mas mais especificamente, o poder do rádio como a primeira ferramenta de comunicação em massa de uma sociedade politizada de massas. Era a primeira vez em que as pessoas tinham contato direto com os seus governantes, ou então com pessoas que eram consideradas que tinham alguma espécie de interferência divina, como a linha sucessória de reis, ou o Papa, por exemplo. Então o filme, ele mostra, né, os principais eventos do filme começam em 1936, mais ou menos. Né? Foi na década anterior, em 1922, por exemplo, com o presidente Harding, que nós tivemos a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos fez uma transmissão via rádio. Em 1924, foi a primeira vez em que o rei da Inglaterra, o rei Jorge V, que aparece no filme, inclusive, fez a sua primeira transmissão via rádio. Em 1931 apenas, que o Papa, na época o Papa Pio XI, fez a sua primeira transmissão por rádio. Ou seja, a primeira vez que as pessoas que estavam acostumadas a viverem sob aquele governo, ou então que estavam acostumadas a seguirem aquele líder religioso, ouviam a voz daquela pessoa, tinham um contato direto. Pra gente hoje é uma coisa quase banal, né? Você pode aí no Twitter seguir um político da sua preferência, que você goste, que você votou, né? A gente tem TV Senado, tem TV Justiça, enfim, a gente tem uma imensa variedade de formas de contato direto entre governantes, políticos e a população. Na época, isso era algo
novo, algo diferente, e que é algo que foi compreendido como essencial para essa comunicação numa sociedade de massas, né? Quando a gente pensa hoje numa disputa eleitoral, por exemplo, a gente pensa justamente em horário eleitoral, a gente pensa em debates na TV, a gente pensa no horário político gratuito. Então, toda essa questão de comunicação de massas política numa sociedade de massas estava começando naquele período. E isso é muito interessante porque mostra algo que, vamos supor, se nós tivéssemos um rei gago na Inglaterra 300 anos antes, ou nem precisa disso, 50 anos antes, muita gente sequer ia ficar sabendo. In the past, all a king had to do was look respectable in uniform or not fall off his horse. Ou então ia duvidar, achar que era conspiração do jornal, que era uma crítica besta. Então essa coisa do rei ser gago, e isso ser visto como uma demonstração de fraqueza, e você ter que treinar isso para você poder executar a sua função, era algo novo. Você usar a propaganda política, você usar o rádio para você ter uma comunicação direta com seus súditos em um período de guerra, que é o que acontece ali, né? Quando você tem o surgimento também da comunicação visual de massas. A comunicação visual de massas ela já vem de um pouco antes, na verdade, né? Você teve uma série de pôsteres, por exemplo, na Primeira Guerra, teve até um post sobre isso no Xadrez Herbal, tem um link aqui na descrição do vídeo. Mas, e o filme mostra, né, os pôsteres do Keep Calm, né, que hoje em dia virou meme. Mas, então toda essa questão da comunidade de massas, que pra gente é banal, naquele momento era uma grande novidade. Como lidar com isso, como usar isso, como governante usar isso pro bem do seu governo, pro bem do seu país, ou então pra uma campanha política, ou então pra algo destrutivo também. E talvez o maior exemplo disso, dessa novidade, dessa importância, foi em 1945, depois das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Nós tivemos a Declaração de Potsdam, em que as potências aliadas demandam a rendição incondicional do Japão. A União Soviética invade a Manchúria, cercando o último exército japonês, e o povo japonês só se rende, só compreende que a guerra chegou num fim quando o imperador, pela primeira vez, faz uma declaração via rádio, quando eles ouvem a pessoa que eles interpretam como divina falando que a guerra acabou. Na verdade, que eles aceitaram a Declaração de Potsdam. Ele não usa o termo rendição, e a importância dessa transmissão é tal que ela tem o nome, o apelido, digamos assim, da Declaração da Voz de Joia, né? Porque era uma voz divina. Então essa talvez seja a coisa mais importante da gente aprender com o filme, a novidade da comunicação de massas. Logo depois, no Brasil, logo depois eu digo do período retratado no filme, no Brasil, a gente vai ter a ditadura do Getúlio Vargas no Estado Novo, que vai impor o quê? A voz do Brasil, a comunicação direta entre o governante e as massas, que existe até hoje, né, em várias rádios. Outras não cumprem porque aí colocam um programa de utilidade pública, mas enfim, isso não vê o caso. A questão é que talvez seja o principal tema do filme a ser analisado, a comunicação de massas na política. Now we must invade people's homes and ingratiate ourselves with them. O segundo conceito interessante do filme para a gente analisar é a questão da chamada política de apaziguamento, que foram quando as potências europeias ocidentais, especialmente o Reino Unido, mas também a França, tentaram negociar, apaziguar as demandas territoriais de Adolf Hitler na Alemanha. O filme inclusive mostra o primeiro-ministro Baldwin renunciando em 1937 por ele não ter conseguido interpretar direito os sinais de Hitler, ele não ter conseguido deter essa ameaça do Hitler. Primeiro, que isso está errado. Ele se aposentou por já uma questão de idade, questão de saúde, ele se aposentou com muita moral pública, ele que foi primeiro-ministro por 3 ou 4 períodos, se não me engano. E a questão aqui interessante da política de apaziguamento é que ela posteriormente foi muito condenada. Foi visto que as potências ocidentais foram condescendentes com Hitler. No caso do Reino Unido, o primeiro-ministro que assume depois, que aparece no filme inclusive, o Chamberlain, e o próprio rei Jorge VI, eles não foram tão tolos como a história quer fazer parecer. O que inclui também o caso do Baldwin, que foi o que iniciou essa política de apaziguamento, de tentar negociar com Hitler. Por quê?
Porque eles sabiam que a máquina de guerra britânica ela não conseguiria aguentar uma guerra em larga escala da noite para o dia. Né? O Reino Unido sempre se salvaguardou no fato de ter uma marinha muito grande e um império colonial grande. Porém, a sua força aérea, o seu exército, em tempos de paz, eram pequenos. Então, ao mesmo tempo em que os governantes britânicos, e vou repetir, o Chamberlain fez isso com o apoio do rei Jorge VI, ele apoia essa política de apaziguamento. No filme dá a entender que ele queria também enfrentar Hitler, que ele queria ir pra porrada, né? O discurso final do filme também dá a entender isso, mas ele apoiava a política de apaziguamento. Por quê? Porque enquanto havia essa política de apaziguamento, que sacrificou, por exemplo, a Tchecoslováquia, sacrificou a região dos Sudetos, teve todas essas questões que depois foram vistas como sinais de fraqueza, eles aumentaram e muito a produção de armamentos dentro do Reino Unido. Eles centralizaram, inclusive, a indústria de armamentos no governo, ou seja, eles já previam que estava vindo uma guerra, e eles estavam ganhando tempo para conseguir se armar adequadamente para lutar esse conflito. Lógico que a guerra começa, a França principalmente não age muito rapidamente, quando a Alemanha invade a Polônia, fica um tempo ali sem nenhuma ação. Depois que a Alemanha invade a região da Escandinávia e depois invade a França, aí nós teremos a crise que vai fazer com que o Chamberlain saia do seu posto e assuma Winston Churchill, que sempre teve uma postura mais agressiva contra Adolf Hitler de fato. Porém, é muito importante pensar nisso, que a política de apaziguamento não foi simplesmente achar que Hitler iria ficar satisfeito ali com a Tchecoslováquia, olha, vamos satisfazer esse bobão e não vai acontecer nada. Tinha primeiro a questão de achar que Hitler eventualmente faria sua ofensiva contra a União Soviética, devido ao seu discurso anticomunista muito ferrenho, e isso é mostrado no filme. Don't worry. Hey, Hitler will sort them out. And who will sort out Herr Hitler? Né, o personagem do Guy Pearce, alguns dizem que ele tinha algumas tendências pró-nazistas, muitos conservadores na Europa, muitas famílias reais na Europa, temiam muito o avanço do comunismo, o avanço soviético, e achavam que a Alemanha nazista seria aí esse elemento que poderia se voltar contra a União Soviética. Então, um dos motivos do apaziguamento politicamente era esse. Porém, principalmente, eles fizeram isso para ganhar tempo e rearmar a Inglaterra. É um pouco incomum ver alguém da área de história, digamos assim, defender a política de apaziguamento. É porque a condenação dela é anacrônica. Eles não tinham como saber que Hitler ia fazer aquela máquina de guerra que a França não ia aguentar 6 semanas de conflito. Eles não tinham como saber. Nós sabemos isso hoje, então fica muito mais fácil você falar, ah não, olha lá quando eles erraram. Porém, eles não erraram tão feio assim. Eles mantiveram uma política de apaziguamento enquanto rearmavam o Reino Unido. Aproveitando que eu citei a Marinha Real Britânica no último item, uma coisa que nem é tão importante assim no filme, pro enredo do filme, mas tem um peso simbólico interessante, bom da gente ver, é justamente a importância da Marinha Real na cultura política, na monarquia britânica, né? A gente vê o personagem do Colin Firth com uniforme militar de almirante, ele de fato era almirante, e tem uma outra coisa, é mencionado ali em algum momento, em que ele teve serviço militar com um codinome. Johnson was used during the Great War, when the Navy didn't want the enemy to know he was aboard. E isso acontece mesmo, muitas vezes os monarcas não, melhor dizendo, os príncipes, que não são previstos, que vão assumir o trono, eles têm serviço militar ativo. Foi o caso do personagem do Colin Firth, foi, por exemplo, o caso de um dos irmãos do príncipe Charles, que lutou na Guerra das Malvinas, é o caso atual do príncipe Harry, que lutou no Afeganistão, e principalmente os príncipes, e aí também entre os príncipes consortes, entram vários dos principais, das principais nomes da realeza britânica, têm postos ou honoríficos ou então postos ativos, frequentam a Academia Militar Naval da Marinha Britânica. Por quê? Porque o Império Britânico foi construído a partir da sua marinha, né? São as ilhas britânicas, a Inglaterra está numa ilha, então sempre foi pelo poder naval que ela projetou sua força e construiu seu grande império colonial, que foi, de certo modo, o maior império da história humana.
E outra demonstração de importância disso, assim, que não aparece diretamente no filme, mas, por exemplo, o rei George V, que aparece no filme, é o pai do personagem do Colin Firth, ele depois batizou, né, o nome dele batizou a principal classe de encouraçados da Marinha Real Britânica, os maiores navios, que inclusive a nau Capitânia da frota. Ou seja, o nome dos monarcas britânicos é reservado para as categorias de navios capitais, de grandes navios, porta-aviões, grandes encouraçados, junto com alguns outros nomes tradicionais, por exemplo, como Ark Royal, né, que, enfim, faz parte da tradição da Marinha Real, e as marinhas costumam ser muito tradicionais, ter esse tipo de tradição. No Brasil também acontece isso, na Marinha Brasileira, quero dizer. Então, no filme a gente consegue perceber, inclusive, o simbolismo da importância da Marinha Real Britânica para a monarquia britânica, com perdão da redundância, e que permanece até hoje, né? Por exemplo, o Príncipe Charles, que é o próximo ao trono, teoricamente, ele também é um almirante da Marinha Real Britânica. Agora vamos falar da questão da crise da linha sucessória. De fato, o rei Edward VIII abdicou do trono para poder casar com Wallis Simpson, uma americana que estava indo para o seu segundo divórcio. A razão dessa crise é, primeiro, uma questão ali de imagem, né, de moralismo até, né, dele casar com uma pessoa que já era divorciada, ou seja, não era alguém que vinha da monarquia, né, que nunca teve nenhum relacionamento antes, alguma coisa assim. Ele queria casar com uma pessoa 2 vezes divorciada, estrangeira, né, no caso americana, e que estava buscando o seu segundo divórcio, mas principalmente a gente tem que lembrar que o rei da Inglaterra, ele também é o líder da igreja anglicana. E pelas regras da igreja anglicana, ele não poderia casar com uma pessoa divorciada se o antigo marido ainda estivesse vivo. As head of the Church of England, cannot marry a divorced woman. Né? Lembrando que a própria origem da igreja anglicana tem a ver com questões de casamento, né? Tem um pouco de lenda nisso, um pouco de exagero, mas de fato, né, a criação da igreja anglicana foi quando o rei da Inglaterra falou que queria casar, o Papa não concedeu o divórcio, então ele falou, tá bom, então eu vou fazer minha própria igreja, mas isso é assunto para outro vídeo. E agora entra uma coisa muito interessante, que é a sua abdicação. Ele era o príncipe mais velho, ele era o príncipe do trono, né, o herdeiro, o príncipe da coroa, melhor dizendo, né, o termo é esse, príncipe da coroa. Normalmente é uma pessoa que é educada desde os 2 anos de idade para um dia ser rei. O segundo, terceiro, quem for na linha sucessória, normalmente não recebe essa educação, esse treinamento, não tem isso em mente. Então uma das coisas que o filme tenta abordar, inclusive, é o lado psicológico, né? E aí a personagem de Helena Bonham Carter entra muito como essa questão mais pessoal, mais íntima do rei, do personagem do Colin Firth, que é, ele não foi preparado para ser rei. Então ele até chega a temer o trono, porque ele não foi preparado para aquilo. E não se esperava que ele fosse um dia ser o herdeiro político do pai deles. E isso, de fato, foi um problema na época e continua sendo um problema. Isso ocorreu outras ocasiões anteriormente e ocorreu depois, inclusive. Vocês querem um exemplo? Em 1994, o irmão mais velho do atual ditador da Síria, o Bashar al-Assad, morreu num acidente de carro. Quando o pai deles, o Hafez al-Assad, morre em 2000, o Bashar al-Assad assume, e muita gente muitos analistas dizem, que os seus primeiros anos de governo foram extremamente autoritários, mais autoritários do que o habitual, teve um certo passo atrás em relação a alguns assuntos na Síria, justamente pela inexperiência dele, porque ele não foi educado para ser o sucessor político do pai dele, ele sequer boa parte da vida foi educado na Síria, ele conhecia pouco da realidade síria, ele foi educado para ser um médico, queria ser um médico, ele não queria ser um político, o ditador da Síria. Então, é um exemplo recente, né? Depois nós temos agora a Guerra Civil na Síria, a crise de refugiados, enfim, óbvio que não é só isso, tá? Tô aqui ilustrando, e se você acompanha o podcast do Xadrez Herbal, que é um semanário de política internacional, você sabe que a gente fala da guerra na Síria toda semana e é um assunto extremamente
extremamente complexo. Porém, estou colocando um ingrediente, né, mais uma questão é dessas de linhas sucessórias que muitas vezes não eram esperadas e podem gerar problemas, sejam de administração, sejam governamentais, ou então, no caso, por exemplo, do filme O Discurso do Rei, ali questões mais íntimas, mais pessoais. Should His Majesty continue to ignore the advice of his government, he must abdicate. Como quinto e último conceito, eu quero resgatar o tema do último vídeo, sobre Van Hagen e a criação da história do Brasil. Aí você pode olhar, nossa, Felipe, o que tem a ver? Você está viajando, o que você vai falar? Da importância das fontes primárias. Quando eu falei do Van Hagen, eu falei do uso das fontes primárias, né, que ele priorizou o uso dessas fontes produzidas no seu devido contexto histórico por pessoas que estavam naquele momento, registros escritos, ou seja, que fogem da questão de oralidade, fogem da questão da mera memória. E o que acontece? Uma coisa que é narrada nos extras do filme, né, se você pegar aí o DVD ou o Blu-ray, né, tem lá os extras, making off, mini documentário, esse tipo de coisa, eles descrevem que a família do Lionel Logue, enquanto nós já tínhamos as filmagens do filme, achou um diário dele da época que ele estava tratando o rei. Ou seja, o seu cotidiano ali escrito, fonte escrita do período em que ele tratava o rei. E isso fez com que eles mudassem algumas cenas, seja no roteiro, seja na própria produção. Cenas que já tinham sido feitas foram refeitas. Então, por exemplo, quando o rei vai procurar o Lionel Logue no seu... Lionel Logue, desculpem, no seu consultório, na versão original ele estava com uma roupa mais de realeza, com uniforme militar e tal. E aí está lá no diário, né, do personagem do Geoffrey Rush, que ele estava lá simplesmente com um sobretudo, uma figura extremamente simples, que queria passar despercebido na rua, e aí eles mudaram isso. E o pequeno diálogo, a pequena troca de palavras entre eles, no discurso final do filme, né, quando eles brincam ali com a pronúncia do W. You still stammered on the W. Né, quando você assiste aquilo, de fato, aquela cena ela tem um pouco de exagero ali, especialmente a parte da varanda, em que todo mundo vibra e tal. Ninguém vibrou porque a Inglaterra estava indo para a guerra, né? Tava todo mundo preocupado, todo mundo com medo de morrer. Mas a questão é, a troca de palavras entre eles realmente existiu. Você olha e você pensa, isso é coisa de filme, o roteirista pôs pra fazer uma gracinha e tal. Não, está lá no diário do personagem do Geoffrey Rush e colocaram no filme por conta da descoberta desse diário, deixando o filme mais autêntico, o filme dando uma certa base para uma coisa que você poderia achar que era piegas, que era ficção, alguma coisa assim, e mostrando novamente a importância da questão das fontes primárias. Não apenas entrevistas, não apenas relatos, porque, enfim, a memória pode nos trair, mas essa questão da relação história-memória é tema para outro vídeo também. I have to say in a few. So they knew it was me. Agora, 5 curiosidades positivas sobre o filme. Bertie? No filme tem uma cena de um alarme de ataque aéreo, em setembro de 1939. Muita gente achou isso estranho, pareceu forçado, mas de fato houve um alarme falso em Londres em 3 de setembro de 1939, achando que estava já ocorrendo um ataque aéreo, que foi o dia que a Inglaterra, que é o Reino Unido, melhor dizendo, declarou guerra à Alemanha. No filme tem uma cena em que o Lionel proíbe o rei de fumar no seu consultório, dizendo, se você ficar respirando essa fumaça, isso vai te matar. I believe sucking smoke into your lungs will kill you. De fato, o rei morreu por complicações de uma cirurgia de câncer no pulmão, porque ele fumava que nem uma chaminé. O David Sidler ganhou o Oscar de melhor roteiro original aos 73 anos de idade. Ele foi o mais velho vencedor do Oscar por melhor roteiro original. Parte disso é que ele escreveu o roteiro muito antes do filme ser pronto, e aí ele foi pedir autorização para a rainha-mãe Elizabeth, que ela autorizasse fazer o filme sobre a vida do marido dela, e que ela aparece inclusive. Ela disse que autorizava, mas que o filme fosse feito depois da morte dela. E aí ela foi morrer em 2002, com 101 anos de idade, uma das razões que atrasou em quase uma década o início do projeto do filme. Tem uma cena que é bastante importante para a trama do filme, é até engraçado, em que eles estão na abadia de Westminster, nas vésperas da coroação do rei, e eles falam da pedra de Scone, ou então da pedra do destino, que é uma pedra que fica embaixo da cadeira do rei. Essa pedra era a pedra onde eram coroados os reis da Escócia.
E aí, no início do século XIII, o rei da Inglaterra levou essa pedra para a Inglaterra como espólios de guerra e passou a ser usada nas coroações inglesas debaixo da cadeira do rei, como uma forma de dizer que a Escócia estava abaixo da Inglaterra, de que a Escócia deveria deveria prestar obediência à Inglaterra. E isso ainda não acontecia, né? A unificação, o estabelecimento do Reino Unido formal, então, só foram acontecer séculos depois. E hoje, essa pedra ela está na Escócia, justamente por protestos nacionalistas escoceses, já na década de 1990, porém existe um acordo de que em novas coroações ela será cedida à Abadia de Westminster para a cerimônia. Mas de fato, essa pedra existe e ela tem toda essa importância simbólica, porque era a pedra onde os reis escoceses ajoelhavam para serem coroados. E detalhe, teve uma época que ela foi roubada por estudantes nacionalistas escoceses e inclusive eles quebraram um pedaço da pedra. Finalmente nós temos os microfones bem bonitos, né, com adornos, muito bem feitos, né, luxuosos quase, que o rei usa. São os microfones originais que o rei Jorge VI usou e que ficaram guardados no arquivo da M por 70 anos e foi cedido para as filmagens. Agora o momento que vocês mais gostam, 5 pegações no pé em O Discurso do Rei. Quando o narrador da BBC vai anunciar o personagem do Colin Firth, aparece um símbolo de On Air. Só que esse símbolo que aparece naquele período usa a fonte helvética, que foi inventada apenas na década de 1950. A fonte helvética é essa daqui, e essa vai especialmente para o público aí que é designer. Em uma conversa inicial no filme, o rei Jorge V chama o Stalin, o ditador da União Soviética, de Marechal Stalin. Marshal Stalin, the other half. Na verdade, o Stalin só passaria a ser chamado de Marechal após a Batalha de Stalingrado, em 1943, 7 anos depois da morte do Jorge V. Tem uma cena em que aparece como se fosse um noticiário de 1937, após a coroação. E esse noticiário de 1937 mostra cenas de Hitler, Hitler ao ar livre, né, um grande congresso nazista, alguma coisa assim. E inclusive aparecem nessas cenas o Ernst Röhm, que foi morto durante a Noite das Longas Facas em 1934 e depois teve a sua imagem banida na Alemanha nazista. Então eles estavam usando ali imagens de 1937, mas que eram no máximo de até 1934. O discurso que ele faz no estádio de futebol foi filmado no estádio do Leeds, né, um time britânico que inclusive já ganhou títulos, tal, quem gosta de futebol já deve ter ouvido falar, mas era para retratar o antigo estádio de Wembley. Né? O estádio de Wembley é o Maracanã do Reino Unido, digamos assim. O estádio em Londres é o principal estádio, é onde a final da Copa da Inglaterra acontece. E o estádio de Wembley que existe hoje é o chamado Novo Wembley. Ele foi construído no mesmo lugar do antigo. O antigo foi demolido. E o antigo tinha 2 torres bem características na sua arquitetura. E aí eles filmaram a cena no estádio do Leeds e adicionaram as torres com computação gráfica. Só que eles colocaram as torres no lado errado. As torres eram para estar no mesmo lado que o rei. Não sei se isso foi de propósito, para você saber que é o estádio de Wembley. Ah não, olha lá as torres duplas, é o estádio de Wembley. Ou então se foi apenas vacilo mesmo. O Lionel, né, o personagem do Geoffrey Rush, coloca ali que ele exige que possa chamar o rei ali dentro do consultório pelo nome doméstico do rei, digamos assim, que tinha como primeiro nome Albert, e aí ele tinha o apelido de Albi. How about Bertie? Né, e aí ele exige que ele chame ele como um íntimo, porque eles têm que tirar aquela barreira para poder fazer o tratamento. E além disso, o personagem do Geoffrey Rush fala mais de uma vez palavrões na frente do rei. Segundo o filho do verdadeiro Lionel, o seu pai nunca chamou o rei de Birdie, muito menos xingou na frente do rei. Thank you. Your Majesty. Então, espero que vocês tenham achado interessante esse material. Recomendo que vocês vejam o filme, se vocês não viram, ou até mesmo se você viu, veja de novo, tendo essas informações em mente, né? E é um ótimo exemplo de como a gente pode pegar ali um caso pontual, a relação entre 2 pessoas em um período relativamente breve de tempo, e falar de
coisas bem maiores que isso, de assunto bem mais extensos, né, mostrando aí a versatilidade dos filmes, que não precisa ser uma grande produção épica hollywoodiana, alguma coisa assim, né? O filme inclusive é uma produção britânica, em parte da BBC, que inclusive teve financiamento público, parte do financiamento foi público, o orçamento do filme foi super pequeno, mas mesmo assim vocês viram que é um filme, além de bem feito, além de muita qualidade, como filme, também dá para discutir história com ele. E, como sempre, aqui embaixo na descrição do vídeo tem algumas referências sobre os assuntos que eu levantei aqui, porém, no caso específico do Discurso do Rei, a melhor referência talvez seja o próprio livro que originou o filme, O Discurso do Rei, né, que você pode procurar aí numa biblioteca, se você se eventualmente tem, não sei se vai ter, né, porque não é exatamente um livro tão conhecido assim, mas às vezes você pode comprar por um preço baratinho, pegar emprestado, achar num sebo, então fica aí a recomendação de referência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado interessante, divulga o vídeo para alguém que você saiba que gostou do filme, então apenas divulga o vídeo, divulga o canal, né, para colaborar aí na expansão do Xadrez Herbal. Como sempre, sugestões de filmes para essa série de vídeos são sempre bem-vindas, inclusive uma das sugestões que vários de vocês já deram vai ser o segundo programa, o próximo eu já sei qual é, o segundo também já sei qual é, o segundo foi sugestão de vocês, foi uma sugestão bastante repetida, muita gente querendo esse filme, mas fique à vontade para dar suas sugestões de filmes para essa série de vídeos, e dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, fica à vontade aí embaixo no espaço dos comentários, como sempre, ele é de vocês. É isso, até a próxima.